Sim, né, nós vemos uma situação em que a questão humanitária ela tende a piorar, né? É uma situação que realmente, né, acho que qualquer pessoa que tenha, né, o mínimo de humanidade sabe que não pode acontecer, né, e que não vai combater o Hamas desse jeito, né? O problema é que é uma situação que realmente a situação de Israel neste momento é assegurar a sua defesa, né? E com isso acaba tomando atitudes que consideramos, né, que não deveriam ser tomadas, que afetam os civis palestinos, que não têm ligação com o Hamas, né? Acho que toda a cobertura ela tem se mostrado, né, a distinguir o que é o Hamas da população palestina civil, inclusive de Gaza. Então, é uma questão que, infelizmente, afeta diretamente os civis palestinos, assim como o terrorismo afetou diretamente os civis israelenses. Então, os civis acabam sendo as maiores vítimas nesse conflito, e a ação do governo de Israel, né, para tentar minar esse controle do Hamas, acaba afetando esses civis em uma situação que não parece ter fim, né, não parece ter uma solução neste momento, não parece vislumbrarmos um fim dessa ação no momento. Professora, é, no início desse conflito, a atuação do Hamas fez com que a opinião pública ficasse, em sua maioria, do lado, naturalmente, de Israel, que estava sendo atacado e que teve centenas de pessoas inicialmente, hoje já são milhares, centenas de pessoas mortas e algumas com requintes de crueldade. Agora, daqui para frente, eu imagino que a situação fica perigosa para Israel, porque do ponto de vista da opinião pública, porque a tendência é o número de mortos palestinos na faixa de Gaza, de crianças, com esses ataques noturnos, está havendo ataque agora, né? Ataques noturnos de bombas numa região densamente povoada, estão morrendo milhares de pessoas e vão morrer mais e mais e mais. E também, se houver a invasão terrestre que o Israel está prometendo, está dizendo que está com não sei quantos batalhões em frente à faixa de Gaza, prontos para entrar. Então, isso daí vai ser uma carnificina. A opinião pública mundial tende a ficar cada vez mais contra Israel se ele cometer mesmo essa carnificina que está se esperando. A senhora não acha? Sim, eu concordo, né? E essa é uma batalha que o Hamas ele tem ciência, né? Isso é importante deixar claro que o Hamas ele não consegue ganhar de Israel na esfera militar tradicional, né? Ele não é um grupo, não é um exército regular, né? Então ele não tem o mesmo poder de fogo que o Hamas. Isso assim, sempre se fala sobre a desproporcionalidade de forças e ela é evidente. Então Israel tem uma força militar muito maior do que o Hamas. Mas o Hamas, quando efetuou o seu ataque, que foi um ataque planejado, né, já com antecedência de meses, né, dizem que até um ano de antecedência do ataque, ele sabia, né, o Hamas ele sabe, enquanto instituição, que Israel iria revidar, e que Israel iria revidar, né, quanto maior fosse o ataque que o Hamas efetuasse, maior ia ser a forma como Israel iria revidar. Né, isso causando mortes de civis palestinos. Por isso que é importante reforçar, né, que o Hamas ele é um governo autoritário, ele não representa a totalidade do povo palestino, e a população palestina civil, que é inocente, acaba sofrendo com isso, porque a partir do momento que o Hamas efetua o ataque, né, e não justificando o contra-ataque israelense desproporcional, mas é esperado uma reação. Israel tem direito de se defender. E quando Israel se defende, quem são os afetados são os civis. Então, a população, o Hamas sabe disso. E com isso, obviamente, a opinião pública internacional, ela acaba se tornando anti-Israel. E as vítimas israelenses que foram também mortas, né, assassinadas de uma maneira extremamente cruel, né, que não que haja uma morte simples, não estamos falando, estamos falando disso.
mas a forma como os israelenses civis foram mortos, né, mostrando nas redes sociais mulheres que sofreram violência sexual, bebês que foram mortos, assim, realmente algo muito chocante, né, para a comunidade internacional e para todas as pessoas que estão vendo. E mesmo assim, né, mesmo assim, eu não posso dizer em termos de números, né, como que vai ser o mapeamento das redes sociais, em termos de a favor de Israel se defender ou não, mas nós vimos mesmo assim pessoas defendendo a ação do Hamas, né, nas redes sociais, pessoas defendendo a ação do Hamas mesmo com as imagens que foram divulgadas, com os números que foram divulgados da forma como o Hamas agiu. Então, obviamente, depois da ação de Israel, da contraofensiva, sim, a opinião pública vai contra Israel. E eu sempre digo, né, na guerra de narrativas, o Hamas ganha. O Hamas tem uma ferramenta de propaganda muito boa, muito habilidosa, né? E eles sabem disso, né? É a mesma forma como, se a gente lembrar, nos idos de 2015, 2016, como o Estado Islâmico agia e conseguia trazer pessoas para atuarem com ele, né? Usando redes sociais, usando a propaganda. Então, eles conseguem utilizar essas ferramentas, às vezes, muito melhor do que os estados. Né? Então, com certeza, nós veremos uma mudança da opinião pública em relação a Israel, conforme o número de palestinos civis morrerem na contraofensiva.